Êxodo, capítulo 14, no versículo 11. E disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito, que de lá nos tirastes para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Queridos, existem algumas coisas com relação à palavra de Deus que nós precisamos ter clareza na nossa vida, para que nós possamos experimentar o melhor de Deus. Muitas promessas que o Senhor dá são condicionais. Aqui nós estamos vendo que o povo de Deus estava passando por uma situação problemática. Eles estavam no Egito como escravos. Oraram a Deus para que fossem livres da escravidão. E Deus faz da sua forma, porque às vezes nós queremos que Deus faça segundo a nossa forma, mas Ele não é obrigado a fazer do jeito que você acha que tem que ser feito. Deus é Deus, Ele sabe o melhor do que você, do que eu. Então, a forma de Deus é perfeita, a hora de Deus é perfeita, tudo que Deus faz é perfeito, porque Deus é um Deus perfeito, amém? E o povo saiu do Egito, estava para ir para sua terra. Faraó liberou para que eles fossem, só que de repente Faraó, ele não gostou muito de ter liberado não, ele vai atrás justamente do povo. E aí o que é que acontece? Segundo o que a palavra declara aqui, o povo começa então a murmurar: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Quer dizer, agora nós queremos continuar escravos lá, porque é melhor estar escravo no Egito do que mortos no deserto. E aí então, Moisés dá a palavra que Deus já tinha dado: não temais, estais quietos, vede o livramento que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. Eram aqueles que escravizavam. Quando nós recebemos Jesus, nós saímos do Egito, que é o mundo que nos oprimia. Nós agora entramos no reino de Deus. Nós estamos agora numa nova terra. As coisas velhas ficaram para trás. E aí o povo está nessa caminhada ainda, para chegar na terra prometida. E Deus já tinha dado a eles a palavra da libertação. Deus não ia liberá-los para destruí-los. Deus não é mau. Deus é um Deus bom, maravilhoso e nos ama tremendamente. Então, o que acontece aqui? O povo começou a murmurar, Moisés deu uma palavra para eles, aí Deus dá uma palavra aqui, no versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Queridos, muitas vezes Deus já deu palavra para você, e você continua orando, continua esperando uma realização de Deus, como se fala, espera cair do céu. Não, a palavra é: Moisés, diga ao povo de Israel que marche, isto é, diga ao povo de Israel que faça a sua
parte. Então, na vida de um cristão que anda segundo a vontade de Deus, não há derrota. Não há derrota. Se você está experimentando na sua vida algo como uma derrota, querido, em nome de Jesus, pode ser consequência daquilo que você andou atrás. Está recebendo hoje a consequência. Aquilo que você semeou, hoje você está colhendo. Mas mesmo assim, você colhendo algo que pode ser problemático, o Senhor é socorro bem presente no momento da angústia, da tribulação. Deus está pronto para te socorrer mesmo quando você erra. Basta que nós nos arrependamos, mudemos o nosso caminhar, confiemos no Senhor, nos sujeitemos à disciplina de Deus e com certeza, queridos, o Senhor vai mudar a situação em bênção, em vitória, porque esse é o Deus que nós servimos. Amém, queridos? O povo de Israel, né, nessa grande situação aí, ele só tinha que fazer uma coisa: crer. Egípcios atrás armados para destruir o povo de Israel. Na frente o mar. Mas como é que eu vou caminhar se eu tenho o mar à minha frente? Vou morrer afogado se eu for andando. E para você, muitas vezes, experimentar os milagres de Deus, você tem que ir contra aquilo que aparentemente vai ser impedimento. Se você tem a palavra de Deus, você tem que avançar. Se Deus te deu uma palavra, uma direção, você não pode parar. Mas é impossível. Mas o impossível para o homem é possível para Deus. Era impossível o mar abrir, mas para Deus Ele abre, tira, faz o que for, porque Ele é Deus. E é esse Deus que você serve? É mesmo? Então você tem que crer. Atos capítulo 4, versículo de 1 em diante, vamos ler assim: enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Mas Pedro e João, respondendo, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Mas eles ainda o ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operava uma cura milagrosa. E soltos eles foram para os seus, contaram tudo o que lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, disseste: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falam com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez o quê?
a palavra de Deus. Então aqui, Deus tinha usado Pedro e João para realizar um grande milagre, e aí os principais da sinagoga, eles viram o que aconteceu, e o que então eles fizeram? Eles mandaram prender os apóstolos. Só que na realidade, eles viram que a multidão, as pessoas de fora, que tinham sido testemunhas do milagre, elas estavam ao lado dos apóstolos. Eles aí ficaram com temor e libertaram eles da prisão, mas fizeram uma observação, que eles não ensinassem mais em nome de Jesus, não ensinassem esse nome, o nome de Jesus, isto é, uma situação totalmente opressiva, e hoje acontece em diversos lugares, e querem nos constranger, na realidade, a calarmos a nossa boca. E muitos da igreja têm aceito isso, têm deixado de falar, têm deixado de semear, têm deixado de proclamar o nome de Jesus. Deus, a autoridade de Deus é superior a toda e qualquer autoridade terrena, porque dele emana toda a autoridade. E a autoridade superior nos ordena a fazer o quê? A proclamar o Evangelho. Deus nos ordena isso. Ninguém pode nos impedir de proclamarmos o Evangelho. Houve algo aqui muito especial, porque quando eles estavam orando, logicamente, né, parece que é uma coisa contrária ao que foi falado lá em Êxodo, mas não é. Eles oraram justamente para avançar. Eles já queriam avançar, já tinham avançado, já tinham partido. Houve uma situação que pudesse impedi-los, mas eles não. E eles oraram, foi com intrepidez, não foi com medo. E eles aqui então se levantaram com ousadia, diz aqui a palavra de Deus, e colocaram Deus aqui, enquanto estendes a mão para curar, e que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu servo Jesus. A declaração foi uma declaração de fé, não foi uma declaração de derrota, de medo, vou morrer, vai acontecer, não, é diferente. Foi uma oração para ir, para vencer, para combater, para fazer a vontade do Senhor. E aí então, o que acontece nessa posição? O Senhor vai, vocês podem ler os versículos posteriores, e realiza, coopera com a obra. Irmãos, quando você faz a coisa em nome do Senhor, o Senhor é contigo. Quando você crê na palavra, você então adquiriu fé para que você realize aquilo que a palavra de Deus diz, porque sem esse conhecimento não há mudança, não há transformação na vida de alguém. Você precisa conhecer a palavra para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa da palavra para você crescer em fé, e nessa fé você realizar maravilhas em nome do Senhor. Você precisa conhecer a palavra para lutar contra o inimigo, contra o diabo, como Jesus fez lá no deserto, não é assim? Isso tudo a gente recebe, é importante, tremendo, mas não para aí. Nós temos mais coisas para realizar na obra de Deus, com Deus. Então, é importante que a gente entenda isso, e uma delas, queridos, sabe o que é? É buscarmos ser cheios do Espírito Santo. As pessoas muitas vezes vão às reuniões para ouvir mensagens para o bem-estar delas. E pronto, ouvir a mensagem, bom, já recebi, vou para casa agora viver minha vida. Querido, Deus não te chamou para isso. Deus quer que você seja um instrumento para sacudir essa sociedade,
Deus quer que você seja um instrumento para alcançar outras vidas. Deus quer que você seja um instrumento para botar os demônios para correr. Deus quer que você seja instrumento nas mãos de Deus, assim como Jesus Cristo veio à terra e foi o instrumento poderoso do Senhor. Você é cheio de Espírito Santo, quantas pessoas ficam caindo em pecado, caindo em pecado, caindo em pecado? Querido, quer parar com isso? É simples, encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo e jamais satisfaremos as concupiscências, os desejos da carne, está escrito. Se diz que é para ser cheio, é porque tem quantidade, né? Cheio fala de quantidade ou não? Copinho está vazio. Mas se eu venho aqui, água, que é um símbolo do Espírito Santo também, rios de águas vivas fluirão do seu interior, vai ser assim, ó. Aqui o Espírito Santo vai entrando, subindo. Quer ser cheio? Eu só não vou fazer transbordar aqui, mas... Depende. Qual é a quantidade dessa água viva que está em você? Do seu interior fluirão o quê? É rio, não é a pocinha não, gente. Rios. E aí não dá mais para o diabo, não dá mais para a carne, não dá mais para o mundo, não dá mais. Porque não tem mais espaço para nada dentro de nós. Porque o Espírito Santo tomou tudo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Atos 1:8 diz o quê? Recebereis ao descer sobre vós quem? E quando ele desce, nos dá poder e seremos o quê? Testemunhas. Testemunhas são aquelas que viram e ou ouviram sobre determinada situação acontecida. Não é assim? Você é testemunha de Jesus. O que é que Jesus fez na sua vida? Você tem passado isso adiante? Para você evangelizar, basta isso. Segunda carta a Timóteo 1,6 diz assim: por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição de mãos, né? Aqui do presbitério é o caso. Timóteo era um jovem e ele tinha sido reconhecido, né, com um ministério evangelístico. Só que, pelo que parece aqui, Paulo viu que ele tinha esmaecido, né, o ministério nele. Ele já não estava fazendo o que na realidade Deus colocou ele para fazer. Aquele ministério tinha se esvaziado, tinha morrido, né? Precisava ser ressurreto. E quem tinha que fazer isso? Era o presbitério de novo, ir lá e pá, não. Era ele mesmo. Ele não tinha que esperar de fora, porque ele sabia o que ele tinha recebido de Deus.
Porque eu sei que tem gente aqui que Deus já deu, já trabalhou, já serviu, mas por algumas situações, algumas circunstâncias, pararam de fazer. Por causa da igreja, a igreja não faz. Querido, quem tem, não tem ninguém que impeça você fazer. A igreja não impede. Foi o irmão, o líder lá, não sei de que. Querido, em nome de Jesus, não faz isso não. Aí você foi e pegou aquilo que na realidade você tinha prazer em fazer, começou a fazer e enterrou, morreu. Mas, queridos, eu quero dizer para vocês uma coisa: reavives o dom, reavives aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer. E se você não fez ainda, seja voluntário, comece a se apresentar, converse com a tua liderança, comece a se apresentar para servir de alguma forma. Existem tantas coisas para serem realizadas. Por fim, o último texto que eu quero ler está em Marcos 16, que diz assim, no versículo 15 em diante, né? Eu acho que a gente conhece bem essa passagem, né? Marcos 16, 15 diz: e disse-lhes, quem está falando aqui? Jesus, tá? Falando aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a quem? Mas as pessoas já não têm religião. Como é que vai pregar o evangelho para alguém que já tem religião? É simples, porque o mundo está morto, as pessoas estão mortas, as pessoas estão separadas de Deus, as pessoas estão condenadas, não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Religião não salva ninguém, nem a evangélica, não salva ninguém, não é a religião que salva é uma pessoa, e o nome dela é? Pronto. Amém? Então, olha o que diz a palavra: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda, porque estão todos perdidos, todos no império das trevas. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer será? E estes sinais acompanharão aos que crerem, em meu nome expulsarão, expelirão demônios, falarão novas, vão fazer curso de inglês, francês, alemão, né? É isso? Não, gente, não, está falando de coisas espirituais aqui, está certo? As línguas do Senhor. Paulo disse que falava mais línguas do que todos, se referindo a que ele tinha um conhecimento de idiomas tremendo. Não, tem mistérios nessa situação, está certo? Com relação ao falar em línguas. E pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que acompanhavam. Eu queria esse versículo 20 aqui, para vocês entenderem, em nome de Jesus. Preste atenção o que diz aqui. Eles, pois, fazendo o quê? Versículo 20. Eles, pois, o quê? Não ouvi. Tendo partido. Eles, aqui na minha tradução diz assim, saindo, tendo partido, não ficaram parados, se movimentaram, marcharam. É isso que está falando aqui. Fizeram o quê? Pregaram aonde? Por toda a parte. E o que aconteceu quando eles pregavam? O que aconteceu? Está escrito aí, gente. Cooperando com eles o Senhor não está longe quando você sai, o Senhor não fica distante, você sai e Deus fica lá olhando, Cristo fica lá olhando. Não, deixa ele ir,
ver como é. Nada disso, Ele está junto. Ele vai cooperar com aquilo que você for fazer em nome dEle. Eles saíram, e onde estava o Senhor? Estava ali cooperando com eles e confirmando a palavra, porque era a palavra de Deus, mas confirmando como? Com sinais que os seguiam. Então, querido, não fica com medo do diabo te seguir. Quem tem que te seguir são os sinais do Senhor na tua vida. Quando você olhar para trás e ver tuas pegadas, você vê que Deus está cooperando contigo, fazendo a obra dEle. Eu quero cumprir aqui a palavra lá de Êxodo. Diga ao povo de Israel, de Deus, que faça o quê? Que marche. Você tem essa palavra, queridos. Vocês estão recebendo ensino. Vocês têm recebido um cuidado para que vocês possam ter o caráter de Cristo através do cuidado do apacento, do cuidado pastoral. Agora imagina se todos nós aqui, cada um de nós, resolver cumprir aquilo que Deus colocou. E aonde nós estivermos, estejamos buscando ali fazer o nome do Senhor conhecido. Imagina. Quantas pessoas você se relaciona? Com quantas? No seu trabalho, nos cursos, né, na vizinhança. Com quantas pessoas você tem contato durante o seu dia? Pessoas perdidas, pessoas mortas. Nós colocamos aquele outdoor aqui, nós mostramos outro dia. Gente, é cada coisa que as pessoas entram em contato, pessoas totalmente destruídas. E essas pessoas estão ao nosso redor. E ao nosso derredor. E clamando no interior delas por uma resposta para as suas vidas. E a resposta para elas está em mim e em você. Você tem a resposta. E a resposta chama-se Jesus Cristo. A resposta para o mundo, para cada criatura, chama-se Jesus Cristo. Um dia nós fomos alcançados. Você foi alcançado um dia. Seja através de seus pais, seja através de um parente, um amigo, uma pessoa, um folheto, seja através de uma mensagem que apareceu, seja através de uma leitura da Bíblia que estava amarelada, com a folha, né, na sua casa. A palavra chegou a você. Faça a palavra chegar à vida de tantas outras pessoas.